Hallelujah. 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 Baruch Hashem Yahuwah, we're back. Baruch Hashem Yahuwah, voltamos. Yoshi asked if we have prayer tonight. There's no prayer meeting tonight. Não há reunião de oração hoje à noite. I'm sorry for a short interruption, but we still have worship afterwards. Desculpa por o intervalo ser curtinho, mas a gente tem o louvor ainda depois. And we never want to leave without worshiping Yahuwah. E a gente nunca quer sair daqui sem louvar Yah. Make him a little louder, please, in here. So let's get started, no delay. Vamos começar sem demora. I'll be entitling this message, and remember, Yosh, we're going to edit it to 2 different messages. Yep. This is going to have to be part 1 of nailing it down. Essa aqui é a parte 1 de estabelecendo. Who is Babylon in the end times? Quem que é a Babilônia nos tempos finais? I'm going to go fast because I don't want to keep you past 4:30. We got to do worship. Eu vou ir rápido porque eu não quero passar das 5:30. A gente tem que fazer o louvor. We're not in a hurry to go outside because it's 92 degrees or whatever. Nós não estamos com pressa para ir lá fora porque tá um calorão miserável. I don't want to leave without worshiping our King. Eu não quero sair daqui antes de louvar o nosso rei. Make sure your levels are up, Yosh. If they are, that's fine. I can increase them a little bit. Yeah, we always want to be careful. We can know for sure, Nós podemos saber de certeza, based on construct, baseado em construto, and what's called the analogy of faith. do que é chamado de analogia da fé. Again, part 23 in the ongoing series of the end times. De novo, parte 23 na série contínua dos tempos finais. Nailing it down. Estabelecendo. Who is Babylon? Quem é a Babilônia? In the context of the eschaton. No contexto do escatom. Only way to know for sure who Babylon is in the end time. A única maneira de saber de certeza quem que é a Babilônia nos tempos finais, meaning the last 2,200, 2,300 years. Em outras palavras, os últimos 2.300, 2.200 anos, spoken of in the book of Revelation, da qual é falado no livro de Apocalipse, is to let Scripture analyze and interpret Scripture. É permitir que a Escritura analise e interprete a Escritura. Let me say that again. We call this the analogy of faith. Nós chamamos isso de a analogia da fé. In order not to guess who Babylon is, para que a gente não fique tentando adivinhar quem que é a Babilônia, in the context of the last days which began 2,300 years ago, no contexto dos dias finais que começaram há 2.300 anos atrás, stay away from guesses like the US, para ficar longe de adivinhações como os Estados Unidos, Rome, Roma. These are all speculative guesses. Todas essas são adivinhações especulatórias. We can know for sure who Babylon is in the book of Revelation. Podemos saber de certeza quem é a Babilônia no livro de Apocalipse. Based upon Scripture. Baseado nas Escrituras. Go to Revelation 21:9. We're going to go fast so we can get as much in as we can. Vamos para Apocalipse 21:9. A gente vai rapidinho para tentar cobrir o máximo possível. Revelation 21 verse 9. Apocalipse 21 versículo 9. We'll see who can get it first, me or Nehemiah. Vamos ver quem consegue chegar lá primeiro, eu ou Nehemiah. He won. Ele ganhou. He fast. And there came to me one of the 7 heavenly malachim. Veio para mim dos 7 malachim celestiais. Who had the 7 bowls full of the 7 last plagues, and talked with me, saying, que tinha as 7 bacias cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Come here and I will show you the bride, Yisrael, the lamb's Isha. Vem aqui e eu lhe mostrarei a noiva Yisrael, a esposa do cordeiro. That is the New Testament bride that goes in to the 8th day, but the Jews who are stuck in the thing that's been folded up, the old heavens and earth, they make up reasons for Shmini Atzeret because they shut up the doorway to men and they themselves do not go in. Can I get a witness? Essa é a aliança, o pessoal da nova aliança do Israel novo que foi criado depois do fim da era mosaica. E os judeus eles não conseguem encontrar uma razão para Shmini Atzeret, então eles não só fecham o portão, como eles mesmos não entram.
So in Revelation 17:11, we have two brides. Em Apocalipse 17:11, nós temos duas noivas. We have the bride of Yahusha, Nós temos a noiva de Yahusha. and then in Revelation 17:1 we read, E aí em Apocalipse 17:1 nós lemos: one of the seven heavenly malachim who had the seven last bowls talked with me, dos 7 malachim celestiais que tinha uma das 7 bacias falou comigo. saying, come up here and I will show you the mishpat. Ele falou: vem até aqui, eu lhe mostrarei o mishpat. That's the great white throne judgment. There's only one big judgment, the judgment of the whore, Esse é o julgamento do grande trono branco. Só há um julgamento, o julgamento da prostituta, who sits on many waters, que se senta sobre muitas águas. meaning her influence is throughout the earth. Em outras palavras, a influência dela por toda a terra. So we have the real bride, Revelation 21:9, and the whore, the fake bride, in Revelation 17:1. Então nós temos duas noivas, a verdadeira em Apocalipse 21:9 e a falsa em Apocalipse 17:11. Now go to Revelation 21:22. Agora vamos para Apocalipse 21:22. Actually, all the verses, which we're not going to go into. Na verdade, todos os versículos nos quais nós não vamos entrar. Revelation chapter 21, Apocalipse capítulo 21, straight through Revelation 22, até Apocalipse 22, verse 17. versículo 17. I'm not going to read it all, but the whole thing is about the Kadosh bride. Eu não vou ler tudo, mas o negócio todo se trata da noiva Kadosh. And the Ruach and the bride say, Bo Yahusha. E o Ruach e a noiva dizem Bo Yahusha. This was written in 66 AD, so the bride was saying, come Yahusha. E isso foi escrito em 66 AD, então naquele tempo a noiva estava dizendo, venha Yahusha. Now we say, you have come Yahusha. Agora nós dizemos, tu já veio Yahusha. So not only are Judah and Ephraim the two sisters of Ezekiel 23, Então não só Judá e Efraim são as duas irmãs de Ezequiel 23, we're confronted in the book of Revelation with two brides. mas nós somos confrontados no livro de Apocalipse com duas noivas. One is a whore and one is faithful. Uma é uma prostituta e a outra é fiel. One is from below, one is from above. Uma é de baixo e a outra é de cima. We call this analysis the analysis of faith, Nós chamamos essa análise de a análise da fé, the analogy of faith. a analogia da fé. Isaiah can tell us who the whore is. E Isaías nos diz quem que é a prostituta. Isaiah can tell us who the bride is. E Isaías nos diz quem é a noiva. Jeremiah can tell us who the whore is. Jeremias consegue nos dizer quem é a prostituta. Jeremiah can tell us who the bride is. Jeremias consegue nos dizer quem é a noiva. We don't need seminary. Nós não precisamos do We seminário. don't need raptures. Nós não precisamos de We arrebatamento. don't need futurists. Nós não precisamos de futuristas. We don't need date setting. Nós não precisamos colocar datas. We don't need guesswork. Nós não precisamos de adivinhação. We don't need to play Bible roulette. A gente não precisa brincar de roleta bíblica. There's one Babylon below. Há uma Babilônia abaixo. She has a special talent to defile the land where she dwells. Ela tem talento especial de contaminar a terra onde ela vive. Then we have the faithful wife, who we just read is Yahusha, is the bride of Yahusha. E aí nós temos a noiva fiel que a gente acabou de ler, que é a esposa de Yahusha. That is the New Jerusalem above. Essa é a Nova Jerusalém de cima. We see that in Revelation 21, verse 12. Nós vemos isso em Apocalipse 21:12. That's the New Jerusalem, the home of the bride. Essa é a Nova Jerusalém, o lar da noiva. In 22:4, we see No 21:4 nós vemos that the true bride has the name of Yahuwah on their heart and on their foreheads. que a verdadeira noiva tem o nome de Yahweh na sua mente e na sua testa. The whore has a mixture of all kind of names. Lord God, Deus, Sinyasku, Paku, Panki, Pinka, Punka. Any name will do. A prostituta tem vários Cock-a-doodle-doo. A prostituta I believe tem I vários said nomes that. na testa dele. Any name will do. Deus, Senhor, Mestre, qualquer nome serve para prostituta. I hope you didn't get that, because she's a whore. Porque ela é prostituta. I hope you didn't get that, because I didn't mean to say that. You got it, Yosh? You're too smart. Stop being so smart. Revelation 17:5. Apocalipse 17:5. And upon the name of the earthly whore, E sobre o nome da prostituta terrestre, on her forehead was not Yahuwah, it was Mystery Babylon, na cabeça dela não estava Yahweh, mas estava Mistério Babilônia, the great, a grande, the Amah of harlots and abominations of all the earth. a ama das prostitutas e abominações do mundo. So the way to figure out what's what and who's who is the analogy of faith. Então a maneira de descobrir quem é quem e o que é através da analogia da fé.
The finished work categorical doctrine of the analogy of faith. A doutrina da obra finalizada categorizada da analogia da fé. What does that mean? The faith of Isaiah compared to the faith of John. A fé de Isaías comparada com a fé de João. The faith of Ezekiel compared to the faith of James. A fé de Ezequiel comparada com a fé de Tiago. James will interpret Ezekiel. Ezekiel will interpret James. Ezequiel vai interpretar Tiago. None of them were dispensationalists or futurists. There was one generation where they knew that everything would be revealed. Não havia dispensacionalistas e não havia futuristas. Eles sabiam que tinha uma geração em que tudo seria revelado. So the whore has every name. Put me back up. Então a prostituta tem todos os nomes. The bride has only the name of Yahweh. Hallelujah! The whore is clothed in the stolen pearls and garments by being a thief, pilfering the nations. Eis que a prostituta é vestida com todo ouro e linho roubando das nações pela impiedade e sujeira que ela colocou nas nações. But the new bride is dressed in white. Mas a nova noiva está vestida em branco. The whore denies her imminent judgment. A prostituta nega o seu julgamento iminente. Look at Revelation 17:4. Olha Apocalipse 17:4. The woman was arrayed in purple in color and decked with gold, precious stones, having a gold cup in her hand, full of the abomination of filthiness and fornication. A mulher estava vestida de roxo e escarlate e decorada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tendo uma taça dourada na mão dela, cheia das abominações, da impureza e fornicação dela. She's clothed in fake beauty, fake garments, fake beauty. Ela está vestida com vestes de uma beleza falsas. Revelation 18:7. Apocalipse 18:7. 18 verse 7. 18 versículo 7. She's full of pride. She's esteemed herself. Ela é cheia de orgulho. Ela se estimou. She's lived deliciously with much torment and sorrow. That sorrow give her much sorrow. Ela viveu deliciosamente, dando-lhe muito pesar. For she says in her lave, I will be a malka. Pois ela diz no seu próprio leve, eu serei uma malca. I am not a widow. Yes, you are, girl. Eu não sou uma viúva. Sim, tu é sim. I will see no sorrow. I will rule and reign from this place forever, and my rule and my authority will never be overturned. She trusts in her own self-righteousness. Ela diz, não haverá pesar para mim, eu viverei aqui, a minha autoridade aqui não tem fim. Ela vive na própria autojustificação. Listen to this. She still thinks she's married to Yahuwah. Olha aqui, ó, ela ainda pensa que está casada com Yahweh. Pero she's not his wife anymore. Mas ela não é mais esposa dele. He divorced the northern kingdom in 700 AD, never to take her back. Ele se divorciou do Reino do Norte em 700 AD para nunca mais casar com ela. And her sister Oholiba, Ezekiel 23, did worse than her, and he gave her a divorce but died to cancel the divorce that he may remarry Judah. He left Judah as a remnant. E aí a sua irmã Oholiba fez pior do que ela, e Yahweh morreu e depois para se divorciar dela, então revogou o divórcio para casar com Judá novamente. The Jerusalem below was and is a widow, and she does not see that she is a widow. She still thinks that she's chosen. She still thinks that she's the anointed. She still thinks that she is the bride when she is a hua. A Jerusalém de baixo ainda permanece viúva e é uma prostituta. Ela ainda acha que está casada com o cordeiro. Ela ainda acha que está na presença de Yahweh, mas ela é uma prostituta viúva. Ela está enganada. Go to Jeremiah 3:2. Jeremiah 3:2. Jeremias 3:2. We're going quickly on purpose. Nós vamos rapidinho de propósito. Because some men are going to do some drinking, even though we have nothing to drink. Porque os homens vão beber alguma coisa, mesmo que não tenha nada para beber aqui. We can't buy and sell today. Não dá para comprar nem vender hoje. Run, get around, I get around. Here goes the call for the wine. I hear it. I hear it in the background. My wonderful husband. Jeremiah 3:2. Jeremias 3:2. He speaks about harlotry and adultery. Ele fala sobre prostituição e adultério. Lift up your eyes on the high places where you have not
See where you have not laid with men. Levante os teus olhos dos lugares altos e veja onde que tu não deitou com os homens. In the road you sat for them like an Arabian in the wilderness. Na estrada que tu sentou por eles como um árabe no deserto. You have defiled the land of Israel with hurrying and with wickedness. Tu contaminou a terra com prostituição e a tua impiedade. Verse 7, I said all these things after she had done all these things. Versículo 7, eu disse todas essas coisas depois que ela fez todas essas coisas. She played the harlot on every hill and under every green oats. Ela brincou de prostituição abaixo de toda a colina e abaixo de toda Teshuvah to me, whore. Techuvá para mim, prostituta. Jeremiah 3:7. Jeremias 3:7. But she made no teshuvah. Mas ela não fez techuvá. And her perverted sister Judah saw it E a sua irmã perversa Judá viu isso and did worse. e fez pior. And I saw her backsliding and her whoredom away from me, says Yahuwah. E eu vi o retorno dela e a prostituta dela para comigo, diz Yahweh. And I gave Yasrael a sefer keritut, and the government of the north never allowed to rebuild and reconstitute itself. Eu dei para a casa de Asrachal o Sefer Keritut e uma autorização para que o reino do norte nunca mais se reconstruísse. But her sister Judah feared not and lifted up her skirt under every green tree and every high hill. Mas a irmã dela, Judá, não temeu isso e levantou a sua saia abaixo de toda árvore verde, abaixo de toda a colina verde. Jeremiah 3:10, for all that her twisted sister did. Jeremias 3:10, por tudo que a irmã torcida dela fez. Yehuda did not make teshuvah, Yahudá não fez techuvá, but committed with her whole heart to do more falsehood and whoredom. mas comprometeu no seu coração para fazer mais falsidade. The Jews in Jerusalem got so bad Os judeus em Jerusalém ficaram tão ruins that I had to desolate their property. que eu tive que desolar a propriedade deles. And look at the commentary by Yahuwah in Jeremiah 3:11. E olha o comentário de Yahweh em Jeremias 3:11. Let this sink in. Deixa isso aqui aprofundar em vocês. Backsliding Israel, who, by the way, exists no more as a government, right? O Israel desviado, que aliás não existe mais como governo, Has justified herself more than perverted Judah. se justificou mais do que a Judá perversa. And she still thinks she's Yahuwah's wife. E ela ainda pensa que é a esposa de Yahweh. Judah's a whore and Israel's a whore. The only question is which one is worse? Judá é prostituta e Israel é prostituta. A única pergunta que sobra é qual que é a pior delas. Revelation 19 verse 2. Apocalipse 19:2. You don't need to guess. The Tanakh will tell you who the whore of Babylon is in the end of the age. Você não precisa adivinhar. O Tanakh te fala que Baruch Hashem. a Babilônia é do fim da era. You don't have to guess. Você não tem que ficar chutando. Revelation 19:2, the coming of Yahusha. Apocalipse 19:2, a vinda de Yahusha. On the clouds in power and great glory. Na nuvem de poder e grande glória. For Amad and Sadiq are the Mishpatim. Pois Amat e Tzadik são os Mishpatim. He's coming for his real bride, but at the same time, he has judged. Look at verse 2, Revelation 19:2. He's coming for his bride later in the chapter, but at the same time, in 70 AD, they are concurrent events. He has come to judge the great whore and to fold up heaven and earth like an ancient torn garment. Então, Apocalipse 19, mais para frente no capítulo, ele está vindo para buscar a sua noiva, mas aqui ó, no versículo 2, ele está vindo para julgar a grande prostituta e para dobrar os céus e a terra como uma veste velha. And one of her crimes E um dos crimes dela was the blood of the martyrs. foi o sangue dos mártires. He has avenged upon her the dam of his avadim at her hand. Ele vingou sobre ela o sangue dos avadim dele na mão dela. They said, hallelujah. The true bride says, hallelujah. She's gone. The wicked witch is gone. Hallelujah. E a verdadeira noiva fala, aleluia, a bruxa foi embora e não existe mais, aleluia. And her smoke, hint, hint, hint. Something already happened. Not the USA, Washington, D.C., the Washington Monument, the Jefferson Memorial. Stop that. Stop trying to understand first century declarations and promises through the New York Times and the Washington Post and the Drudge Report. Stop it. You will never understand prophecy. Versículo They are 3. two separate things. One is current events, one is historical promises to Yasrael.
Versículo 3, e a fumaça dela. Opa, aqui tem uma dica de algo que já aconteceu. Ah, mas não, a Washington DC, o memorial do Jefferson. Não tem como você entender as declarações do primeiro século, do século 21. Elas eram promessas para o povo de Israel e já foram todas cumpridas no primeiro século. Não dá para entender profecia juntando as mesmas coisas, são coisas diferentes. Judah and Israel are both whores. Judá e Israel são ambas as prostitutas. One I did away with, one I can't do away with because the Messiah came from there. He's returning from there. I'm bound by my promises. I can't, but I would if I didn't promise. Uma prostituta eu me livrei, a outra eu não posso, porque o Mashiach veio dela e ele vai voltar para ela, então eu não posso ir contra a minha palavra, mas se eu pudesse, eu teria me livrado dela também. Those who say they keep the Torah, the whore, the unfaithful bride, do you realize they teach and they preach? Aqueles que guardam a Torá, que dizem que guardam a Torá, prostituta infiel, vocês percebem que eles ensinam e pregam? That if a priest's wife, que se a esposa de um sacerdote, or if a priest's daughter, ou se a filha de um sacerdote was found to play the harlot in Israel, fosse encontrada brincando de prostituta em Yisrael, she was to be burned. Ela tinha que ser queimada. Let me say that again. Deixa eu repetir. In the Torah, if the wife of a priest, a high priest, Torah, or the daughter was found to play the harlot, she was not to be stoned. You're not listening. She was to be burned. Na Torá, se a filha ou a esposa do sumo sacerdote fosse pega brincando de prostituta, ela não tinha que ser apedrejada, ela tinha que ser queimada. Folded up like a tent. Dobrada igual uma tenda. When we fold up that sukkah, that's what Yahuwah did to the whore. Quando nós dobramos aquela sukkah, right, when we take it down, that's exactly what he did to the whore. Quando a gente dobrar aquela tenda lá fora, é exatamente isso que Yahweh fez com a prostituta. Revelation 16:21. Apocalipse 16:21. There fell upon them great hail out of the Shamayim. Caiu sobre eles grande granizo dos Shamaim. Every stone put in Roman eagle, Deuteronomy 28, catapult stones against the unfaithful whore that was being burned to the ground because the high priest said to his bride, you are unfaithful, you're a widow. And she says, no, I'm not, I'm the chosen people. And Yahuwah says, no, but you're a widow. And you don't even know it. Todas as pedras, aqui você pode ler Roma, as catapultas, os trebuchês que eles usavam pegando fogo, porque Yahweh disse, o sumo sacerdote disse para a prostituta, não só tu é prostituta, como você é viúva. Ela falou, não, eu não sou viúva. Sim, tu é sim. Hail balls through the Roman catapults will be rained down like stones of hail. Pedras de granizo cairão como grande gelo sobre a prostituta, como as catapultas romanas. Revelation 18:8. Apocalipse 18:8. Her plagues will come in one day. As pragas dela virão em um dia. That's the day of the Lord. Esse é o dia do Senhor. One generation, that the blood of the righteous prophets from Abel to Zechariah may come upon this generation. This is the Yom. Em uma geração, para que o sangue de todos The os day of the justos Lord. profetas de Yahweh possa vir sobre vocês, o dia do Mestre. Death, mourning, famine. A morte, a fome, o luto. The Olivet Discourse is right here in the Gospel, in the book of Revelation. O discurso do Oliveto está aqui no livro de Apocalipse. She shall be utterly burned with Ela fire. será completamente queimada com fogo. She shall be utterly burned with fire. Ela será completamente queimada com fogo. Why didn't John record the Olivet Discourse when Matthew, Mark, and Luke did? Por que João não registrou o discurso do Oliveto quando Mateus, Marcos e Lucas fizeram? Because all 22 chapters of the book of Revelation are the Olivet Discourse. Porque todos That's os John's version of the Olivet Discourse. Porque todos os 22 capítulos de Apocalipse são a versão de João do discurso do Oliveto. Let me say that again. Deixa eu dizer de novo. The only gospel to be missing the centrality of the Olivet Discourse is the Besorah of Yochanan, and that is because the Revelation in 22 chapters is his account of the Olivet Discourse. Come on, somebody. O único evangelho que Come não on, tem o somebody. discurso Let's do get fired Oliveto up right now. é I know o what I'm Besorá talking de about. João. Porque o livro de Apocalipse é o discurso do Oliveto de João. The harlot has on her forehead all kind of deity. A prostituta tem na testa dela todo tipo de divindade. Yahuwah's bride has only one. A noiva de Yahweh só tem um. Babylon is old covenant Jerusalem, A Babilônia é a Jerusalém da antiga aliança. as seen in Revelation 16 through 18. Como visto em Apocalipse do 16 ao Revelation 11, we will see that it is old covenant Apocalipse Jerusalem. 11, nós veremos que é a Jerusalém da antiga aliança.
Go to Revelation 11, please. Vamos para Apocalipse 11, 11:1, I'm sorry. Yes, 11:1. 11:1. Apocalipse 11:1. There was given to me a reed like a ruler when a heavenly malach stood. Rise, measure the Mishkan, the temple on Moriah, and the altar, and those who worship in it. E me foi dada pedaço, uma vara de medição, e o mala celestial ficou de pé, dizendo: levanta e mede o Mishkan de Yahweh, o altar, e todos aqueles que adoram nele. John, but the cord on the outside leave out, do not measure it, it is given to the nations. João, mas o pátio do que está do lado de fora da Beit HaMikdash, deixa de fora. Não mede ele, porque ele é deixado para as nações. And the Kadosh city shall be tread underfoot for 42 months, and I will give power to my 2 witnesses. Clearly, the one who is being judged was the Kadosh city that became a whore, and she would be burned. Clearly, the temple was still standing. Clearly, the burning was coming in the first century. This has nothing to do with Rome. 400 years later, this had nothing to do with the United States. It has nothing to do with the Bilderbergers. It has nothing to do with Tex Watson. It has nothing to do with the Federal Reserve System. It has nothing to do with a chip under your breasts. It has nothing to do with any of that. You are wrong. You stand corrected. You stand corrected. Not by me, but by the prophets of our people. You stand corrected. E a cidade de Kadosh, eles pisarão abaixo dos seus pés por 42 Rodashim. Então isso aqui não tem nada a ver com a Reserva Federal dos Estados Unidos, não tem nada a ver com os Bilderbergers, não tem nada a ver com a capital americana, não tem nada a ver com Roma 400 anos depois. Não, vocês estão corrigidos, não por mim, mas a palavra dos nossos profetas corrige vocês. Who is end time Babylon? Nailing it down. Quem que é a Babilônia dos tempos finais, estabelecendo de uma vez por todas? Revelation 17:16. Apocalipse 17:16. Revelation 17:16. Apocalipse 17:16. Pardon me, 6. Desculpa, 6 and 16. e 16. I saw the woman drunk with the blood of the Israelite Kedoshim. E eu vi a mulher bêbada com o sangue dos israelitas Kedoshim. The Catholic Church never prosecuted and killed and murdered first century believers. A Igreja Católica nunca assassinou ou perseguiu crentes do primeiro século. This was a woman who existed before the temple was destroyed. We just saw the temple in Revelation 11. This was a woman that was around 400, 300 years before the Roman Empire, in a sense. Okay, not completely. But the point is, the one that was the whore, existed before the temple was destroyed. Not the United States, not Great Britain, not the UK, 2,300 years later. Essa mulher, essa prostituta, ela já existia antes do Império Romano estar ali, uns 400 anos em essência, mas a gente viu que o templo ainda estava de pé. Enquanto ela estava matando os profetas de Yahweh e bebendo o sangue deles, o templo ainda estava de pé. Não é o Reino Unido, não é os Estados Unidos, não é a Inglaterra, não tem nada a ver com isso 2.300 anos depois. Jerusalem does sit on hills, by the way. Jerusalém está sentada sobre colinas. Now look at verse 16. Olha o versículo 16. The 10 horns you saw are the beast. That's the Roman world was a conglomerate of 10 little nations. I don't want to go into it now. Esses 10 chifres que a gente está vendo são conglomerados do Império Romano, que era basicamente formado por 10 nações. Eu não quero entrar nisso agora. Even though they cooperated with the Jews. Mesmo que eles cooperavam com os judeus. For political reasons, to keep peace. Por razões políticas para manter a paz. In their hearts, the beast hates the whore. No coração deles, a besta odeia a prostituta. The beast will come against her and make her desolate. A besta virá contra a prostituta e a fará desolada. And naked. What does it mean naked? E nua. O que significa nua? Outside of covenant. Fora de aliança. Jerusalem will be outside of covenant. Jerusalém estará fora de aliança. The beast that she rides, that she trusts in to protect her. A besta na qual ela monta, que ela confia para protegê-la. Roma will turn against her. Se virará contra ela. Eat her flesh. Comerá da carne dela. And burn her down with fire. E a queimará com fogo. The beast is the Roman Empire. A besta é o Império Romano. Who will devour Jerusalem in the Roman-Jewish war. Que devorará Jerusalém na guerra judaico-romana. There are 2 brides. Há 2 noivas. We began this teaching. Nós começamos esse ensino with Revelation 21:9. Com Apocalipse 21:9. And 21:1. E 21:1.
The Spirit and the bride say, come. O Espírito e a noiva dizem, venha. The New Jerusalem came down, A Nova Jerusalém desceu, prepared as a bride for her husband. preparada como uma noiva para o seu marido. The New Jerusalem is us, the kingdom. Luke 17, the kingdom of Yahuwah does not come by observation. A Nova Jerusalém somos nós. Lucas 17. We are the bride. O reino de Yahweh não vem por observação, nós somos a noiva. And the New Jerusalem is coming down to receive us and to welcome us. If I go, I come again and receive you so that where I am, you may be. It's for the true bride. And the whore thinks that she's still the bride, but she's a widow and she's going to be burned because Yahusha's the high priest and his unfaithful, whorish wife must be burned to the ground. E a Nova Jerusalém, ela vem até nós. Rome was never the wife of Yahusha. É bom que eu vá e que eu volte. Come on, somebody. Quando eu voltar, onde eu estarei, vocês estarão também. Então, Jerusalém, a Jerusalém ancestral terrestre é a viúva que está sendo queimada, porque Yahusha é o sumo sacerdote, e a esposa dele brincou de prostituição. Roma nunca foi a noiva de Yahusha. When was Rome the bride of Yahusha? Quando que Roma foi a noiva de Yahusha? When was the United States the bride of Yahusha? Quando que os Estados Unidos foi a noiva de Yahusha? All we have to do is read Matthew chapter 23 and 24. Tudo que você tem que fazer é ler Mateus 23 e 24. Which you cannot do right now, but go down to verse 37 Você não pode fazer agora, mas vamos descer para o versículo 37 of Matthew 23. de Mateus 23. Oh, Yerushalayim, Yerushalayim, Ó Yerushalayim, Yerushalayim, who kills the Nevi'im and stones the apostles. que mata os Neviim e apedreja os apóstolos. Look at me. Remember we just read she's full of the dam of the martyrs? Lembra que a gente acabou de ler que ela está cheia do sangue dos mártires? How many Old Testament prophets did Rome kill? Quantos profetas do Antigo Testamento? Tell me why. matou? Zero. Tell me why. Me diga por quê? Because Rome wasn't around in the days of Isaiah who was sawed in half. Porque nos dias de Isaías, que foi cerrado no meio, Roma não existia. Rome wasn't around in the days that Jeremiah was put in a pit in jail to die. Roma não existia quando Jeremias foi posto num poço para morrer. It says, Jerusalem, Aqui diz, Jerusalém, you killed the Nevi'im tu matou os Neviim and the apostles. What does it mean? Look at verse 37. What does it mean, those who are sent? e os apóstolos. O que significa aqueles que são enviados? Shlichim. Shlichim. You say I'm Shaliach Moshe. What does that mean? That I live in a gold tower? Vocês falam que eu sou Sholiach Moshe. O que significa? Que eu vivo numa torre de ouro? No, it means that I'm sent. Não, significa que eu fui That I'm one enviado. of the sent ones. Que eu sou um dos enviados. Jerusalem, you are full of the blood of the prophets. Did you freeze? Yep, I did. Okay, I want you to make me a list of all the Old Testament prophets that Rome or the United States killed. Eu quero que vocês façam para mim uma lista de Can you? todos que Roma ou os Estados Unidos mataram. How often I would have episunago. Ó, Jerusalém, com que frequência eu teria te Kibbutz Galyut, we blow the shofar on page 9 of our Siddur. In the Kibbutz Galyut means gather your chicks. Nós sobramos o shofar na página 9 do Sidurim, que Vutz Galiut significa reúna os teus pintinhos. But she would not, she's a whore. Mas ela não queria, ela é prostituta. Yahuwah says, I want to make you a chick. I want to make you my righteous wife. I'm already your wife. I'm already chosen. And we run Jerusalem. And now we're heading toward Gaza. And now we're heading everywhere. Yahusha disse, eu quero More blood. More blood. That bloodlust wasn't satisfied 2,000 years ago. Yahusha disse, eu quero te transformar na minha esposa. Aí Judá falou, não, mas eu já sou tua esposa, eu já sou escolhida. E agora eu tô tentando aumentar meu território lá na Palestina. Mais sangue. A sanguinolência da prostituta não acabou 2.000 anos atrás. How often I would have gathered your children together. Olha a tamanha frequência que eu teria te reunido com os teus filhos. Even as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing because you already think you're my wife. You already think you're fine. You already think you're chosen. And you're full of yourself with purple and scarlet and all the deceitfulness that you've acquired. Mas tu não quis, porque tu ainda acha que tu é a minha esposa. Tu ainda acha que tá tudo bem, você tá tranquila. Você tá se achando com tua veste de ouro, de roupas roxas, de escarlate, todo o engano que você conseguiu fazer. Behold, your house is left to you desolate.
Eis que a tua casa é te deixada desolada. 70 AD. 70 AD. And then the whole Olivet discourse and all the details in the next chapter. E aí nós temos todo o discurso do Olivete no capítulo. You shall not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of Yahuwah. Vocês não mais me verão até que digam, abençoado é aquele que vem no nome de Yahweh. Which is another way of saying never. Que é uma maneira legal de dizer nunca. Because you're going to be burned and rejected for the whore that you are. And until you say that, you're not going to see me. But you're never going to see me because you're too full of pride and arrogance. And you continue to make stuff up like Shmini Atzeret is the rejoicing of the Torah. So they want to bring, instead of the eighth day talking about us entering the new Jerusalem and a new creation, as we read in Psalm 102, they want to make it about the what? Their control of the Torah. Simchat, they want to make it about their control when that heaven was folded up like a garment. E isso nunca vai acontecer. Vocês só vão me ver quando aprenderem a falar Baruch haba b'shem Yahuwah. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Os judeus, eles acham o controle farisaico da época mosaica, eles ainda acham que são a noiva de Yahweh. Quando ele dobrou aquela terra igual a uma veste. Então, o que eles fazem? Em vez de falar em Shemini Atzeret de nós entrando na nova Yerushalayim, eles falam do controle deles sobre a Torá, do Simchat Torah. And you want to see Matthew 23, 37? Somente eles. You want to see Matthew 24? Vocês querem ver Mateus 24? Okay, read Revelation chapter 16 through 18. Beleza, lê. Yes? That's called the analogy of the faith. That's called the analogy of the faith. Essa é chamada de analogia da fé. Jeremiah tells you who the whore is. Jeremias te fala quem é a prostituta. Isaiah tells you who the whore is. Isaías te diz quem é a prostituta. Moses in Deuteronomy 28 tells you. Moisés em Deuteronômio 28 te diz. So when we read Revelation chapter 16 through 18, então quando a gente lê Apocalipse do 16 ao 18, we are reading John's version of the Olivet Discourse and the judgment on Jerusalem. Nós estamos lendo a versão de João do discurso do Olivet e o julgamento de Jerusalém. Okay, so let's see John's version of the Olivet Discourse. Então vamos ver aqui a versão de João do discurso do Olivet. Go to Revelation 14:8. Vamos para Apocalipse 14:8. Revelation 14:8. 14:8. Is anyone following? Tem alguém entendendo? Is anyone tracking? Tem alguém conseguindo? I said, is anyone tracking? Tem alguém conseguindo tracejar? And anybody who doesn't believe is Jerusalem, I challenge you to show me a nation that was around as a whore and unfaithful to kill the prophets and the apostles. No one else. Did the U.S. exist in the days of the prophets, of the Old Testament prophets? Então, aqueles que não acreditam que Jerusalém é a Babilônia dos tempos finais, eu desafio vocês, qual era a nação que estava matando os apóstolos e os profetas? Os Estados Unidos já existiam no primeiro século? Yep, Revelation 14:8. Apocalipse 14:8. There followed me another malach. E então seguiu outro malach celestial, saying, Babel has fallen, the great city. Dizendo, Babel caiu, a grande cidade. She made all nations corrupt with the wine of her false religion and her false fornication. Ela fez com que todas as nações se corrompessem com o vinho da fornicação dela e religiosidade. And by the way, when you see the martyrs, go back to Revelation 17:6. E aliás, volta para Apocalipse 17:6. The woman was drunk with the blood of the Israelite martyrs. A mulher estava bêbada com o sangue dos mártires israelitas. So don't say the Olivet Discourse is not referred to by John. You're seeing in the book of Revelation the same thing Yahusha said in the Olivet Discourse. Então não diz para mim que vocês não veem o discurso do Olivet em Apocalipse, sendo que João está citando exatamente o que Yahusha disse nos outros discursos. Revelation 18:3. Apocalipse 18:3. In Revelation 19, her smoke rises. E Apocalipse 19, a fumaça dela sobe. Now, 18:2, and an angel came with great power. 18:2, veio um anjo com grande poder. In Revelation 18:2. Apocalipse 18:2. He cried mightily with a strong voice. Ele clamou fortemente com a alta voz. Babel has fallen, the great has fallen. Babel caiu, a grande cidade caiu. She has become the dwelling of Shadim, demons. Ela se tornou a habitação dos Shadim, dos demônios. And the house of every foul ruach.
e a casa de todo ruach ruim, and a cage of every unclean and hateful bird. Hateful bird. e uma jaula de qualquer pássaro impuro ou infiel. Our sages teach us that the second temple was destroyed because of hatred without a Os cause. nossos sábios nos ensinam que o segundo templo foi destruído por causa do ódio sem causa. Jerusalem alone is responsible for the blood of both Old and New Testament prophets and believers. Só Jerusalém é responsável pelo sangue tanto do antigo quanto da nova aliança, dos crentes. Revelation uses apocalyptic language O livro de Apocalipse usa linguagem to apocalíptica describe the prophecies of the Olivet discourse. para descrever as promessas do discurso do Olivete. Apocalyptic symbols, languages, metaphors, allegories, Símbolos apocalípticos, metáforas, alegorias, all speaking about the destruction of Jerusalem. todas falando da destruição de Jerusalém. Here's another witness. Aqui tem outra testemunha. Revelation 18:24. Apocalipse 18, 24. We read this in Revelation 17. Now we're reading it again. Nós lemos isso em Apocalipse 17 e agora lemos de novo. In her was found the blood Nela foi encontrado o sangue of the prophets. dos profetas. Was Rome around to kill the prophets? No. Roma estava lá para matar os profetas? Não. Was the U.S. around to kill the prophets? Os No. Estados Unidos estavam lá para matar os profetas? Não. And the enemy, it says in Romans 1 that the people of Judah are loved because by the Father, but regarding the gospel, they are your enemies. Does it not say that in Romans chapter 1? Em Romanos capítulo 1 lá não diz que Judá é amada pelo Pai por causa da aliança, mas por causa do evangelho eles são os seus inimigos? Não diz lá isso em Romanos 1. 1 Thessalonians 1, it says, when Yahushua returns, he will bring tribulation and judgment on those who are troubling you. 1 de Tessalonicenses 1 fala que quando Yahushua vier, ele vai trazer o julgamento naqueles que estão atormentando vocês. We'll talk about that when we talk about Thessalonians. Nós vamos falar disso quando a gente Yeah, chegar no that's livro cool. de Tessalonicenses. When we talk about Thessalonians, I'm going to show you that Yahuwah is going to return in 70 AD, not only for the resurrection of the dead and so forth, but also to judge and to bring trouble to those who were troubling the Thessalonican believers who were the unbelieving Jews. Quando a gente chegar no livro de Tessalonicenses, eu vou mostrar para vocês que quando Yahushua viesse, não só ele traria o julgamento da prostituta, mas também ele golpearia com o julgamento aqueles que estavam perseguindo os crentes de Tessalônica, que eram os judeus incrédulos. Matthew 23, 30 to 36 Mateus 23, do 30 ao 36. is the same as Revelation 16, 6 through 18. É a mesma coisa de Apocalipse do 16 ao 18. Full cup. A taça cheia. Matthew talks about filling the cup of Yahuwah's wrath, right? Mateus fala de encher a taça da ira de Yahweh. Revelation 18 says Yahuwah's cup is full. Apocalipse, Matthew, what? I'm sorry? Matthew 23, 30 through 36. Mateus 23, do 30 ao 36, fala que a taça da ira de Yahweh está cheia. Both are judged in 1 hour. Ambos são julgados em uma hora. Put up Matthew 23, 36. Like 1 hour, 1 day, meaning it's the same judgment, right? Uma hora significa Same dia. hour, same day, right? Same time. É o mesmo tempo, é o mesmo julgamento. All these things will come upon this generation. Look at that. Todas essas coisas acontecerão sobre essa geração. Your house is left unto you desolate. A tua casa é deixada sobre ti, deixada para ti desolada. That generation, that time. Essa geração, aquele momento. Go to Matthew 24, 36. Mateus 24, 36. Is that it right there? No, that's 23. 24, 36. Mateus 24, 36. Matthew 24, 36. 24, 36. But of that yom and hour knows no man, not even the heavenly malachim, but my Abba only. See? The yom and the hour. Mas aquele yom e aquela hora nenhum homem conhece. Não, nem os malachim celestiais, mas somente o meu Abba. Então, o dia e a hora estão aqui, ó, mesma coisa. So who knows the yom and the hour? Quem sabe o yom e a hora? Only the Abba, right? Só o Abba, certo?
And then when he sends Yahusha, then obviously Yahusha knows the day and the hour when he resends Yahusha in 70 AD, correct? E aí Yahusha, quando Abba reenvia Yahusha em 70 AD, Yahusha passa a saber a hora, certo? Go back to Revelation 16, 15 through 19. Vamos voltar para Apocalipse 16, do 16 ao 19. Revelation 16, Do Apocalipse 16, 15 through 19. do 15 ao 19, perdão. You're in 16 now? Yeah. Okay, scroll down. Scroll down to 19. There is no 19. No, you're in 13. 16. You got it? Okay. 16, 15 through 19. Let me go there just in case. All right. See, I come as a thief in the night. Eis que eu venho como um ladrão de noite. In other words, you're not going to see my return. Em outras palavras, você não vai ver o meu retorno. But blessed is he who watches and keeps his garments, Mas abençoado é aquele que vê e mantém as suas vestes. lest he walk naked and they see his shame. That means you're not covered by the covenant. The new covenant is coming with my return. Make sure you're not naked. Watch for my return, because if you don't, the old covenant's going to be folded like a garment, the sacrificial system, and you're going to need the everlasting covenant. Para que ele não caminhe nu e eles vejam a tua vergonha. Em outras palavras, fica vigiando, se mantenha no meu caminho, porque a antiga aliança vai ser dobrada igual uma veste. Então você tem que ter a veste da nova aliança, senão você vai ser pego nu com a tua vergonha. Verse 16, the armies that were coming against Jerusalem were gathered in Megiddo. Versículo 16, os exércitos que estavam se reunindo contra Jerusalém estavam reunidos em Megiddo, no monte Megiddo. A voice 17 saying it is done. Em 17, no 17 a voz fala, está terminado. 19, without reading the whole thing, her cup is full. Versículo 19, sem ler o versículo inteiro, a taça dela está cheia. Her cup is full. A taça dela está cheia. And then come the hailstones. So this is all the same event. E aí vem as pedras, é o mesmo evento. This is all the same event. É o mesmo evento. Let's go to Revelation. Let's see. Before I give you a verse, I want to double check. Revelation 14, 6 through 8. Apocalipse 14, do 6 ao 8. Revelation 14. Apocalipse See, it's 14 all the same event. é todo o mesmo evento. Watch this. Dá uma olhada. And by the start of 70 AD, between 30 and 70, the Besorah had gone into all the world. E até o começo de 70 AD, ou seja, de 30 até 70, a Besorá tinha ido para todo mundo. I saw another malach flying in the midst of the Shamayam, E eu vi outro malach voando no meio do Shamayam, having the everlasting Besorah to proclaim to every nation, tribe, and kindred. tendo a Besorá perpétua para proclamar para toda a nação e toda a família. So by the time Jerusalem would be destroyed, every nation, every tribe, every kindred would hear the good news, whether it was by men or by the everlasting malach. E quando Jerusalém fosse destruída, a Besorá teria sido dispersa ou mandada para todo mundo, para que todo mundo tivesse ouvido ou pelos homens ou pelos malachim celestiais. That's very important. Isso é muito importante. Because right around the time that the first covenant age, the Mosaic age, came to an end, and the Shmini Atzeret, the 8th day, began to dawn, the gospel was preached into all the world by that time. Porque até o tempo que o Shmini Atzeret aconteceu, que a Jerusalém antiga foi destruída e a aliança antiga foi destruída, o mundo inteiro já tinha dado ouvidos a Besorá, ou pelo menos tinha escutado sobre. Futurists say, the gospel has to be preached in all the world. Yahusha could not have come back in 70 AD because most of the world has never heard. That is an evangelical, futuristic lie. Os futuristas acham que não, Yahusha não pode ter voltado no primeiro século porque o mundo inteiro ainda não ouviu a Besorá, o evangelho. Isso é uma mentira evangélica. It says that between 66 and 70 AD, aqui diz que entre 66 e 70 AD, listen,
Listen, whatever the apostles could not reach, O que quer que os apóstolos não conseguiram alcançar, there was a malach havia um malach with the everlasting Besorah com a Bessorá perpétua to make sure that every tongue, tribe, kindred, nation had heard the Besorah. So before the return of Yahusha and the destruction of Jerusalem, the church is lying to you. The world was reached, the known Roman world was reached before Yahusha returned. Aquele mundo, a igreja está mentindo para vocês. Até Jerusalém ter sido destruída, o mundo romano inteiro, todas as nações que o império tocava, ouviram a Bessorá de Yahweh, ou através dos homens, ou através dos malachim celestiais. Onde os homens não alcançavam, os malachim iam até lá com a palavra. Isso é mentira eclesiástica de que o mundo não alcançou o evangelho quando Jerusalém foi destruída. Go to Mark 13:11. Vamos para Marcos 13:11. Yahusha said the same thing. Yahusha disse a mesma coisa. Sorry, I think Matthew 24 would work better. Desculpa, acho que Mateus 24 funcionaria melhor. Let's see, Matthew 24, let's try 34. Vamos tentar Mateus 24, 34. Matthew 24, 34. Mateus 24, 34. Verse 14. Versículo 14. Matthew 24:14, which we just read in Revelation. Mateus 24, 14, que a gente acabou de ler em Apocalipse. Listen carefully, Matthew 24:14. Mateus 24, 14, ouçam com atenção. This Besorah of the Malchut E essa Bessorá do Malchut must be proclaimed in all the Olam Hazeh deve ser proclamada em todo o Olam Hazé for a witness to all the nations. por uma testemunha de todas as nações, para todas as nações. Then shall the end come. Então virá o fim. When is the end of the Mosaic age? Not the end of the world, the end of the age. Not the end of the world, the end of the age. Quando que é o fim da era? Não o fim do mundo, o fim da era mosaica. When the Besorah is preached, every nation, every tongue, every kindred, and every tribe. Isn't that what we just read in Revelation? Quando a Bessorá é pregada para toda a nação, para toda a família, para toda a língua. Não foi isso que a gente acabou de ler em Apocalipse? There's so much more. Tem tanto mais. When she was judged, it ended the old heaven and the earth. Quando ela foi julgada, acabou o antigo céu e a antiga terra. She was judged Ela foi julgada when the wedding occurred. quando o casamento ocorreu. We're not going to review that now. I believe it's in Matthew 25. Nós não vamos revisar isso agora. Eu acredito que está em Mateus 25. No, Matthew 22. Desculpa, Mateus 22. So the judgment and the wedding are at the same time, yes? Então, o julgamento e o casamento são ao mesmo tempo. Yes? The judgment and the wedding at the same time. O julgamento e o casamento The são ao wedding, mesmo tempo. put me back up. The wedding of the true bride, but the judgment of the whore, yes? O casamento da verdadeira noiva, mas o julgamento Right? da prostituta. So the judgment of the whore and the bride and the wedding of the bride of the lamb, do we see 2,000 years between those two events? Então, nós vemos 2000 anos entre o Não. julgamento da prostituta e o casamento da noiva? Não. Both those events happened in the same century, correct? Ambos os eventos aconteceram no mesmo século. And by the way, you all know the parable of this is not in my notes, but you know the parable of the 10 virgins? E, aliás, vocês conhecem a parábola das 10 virgens? We got that wrong too. Nós entendemos isso errado também. We got that wrong too. Nós entendemos isso errado também. There were 10 virgins, 5 had oil, 5 didn't. So all kind of interpretations. A gente tinha 10 virgens, 5 tinham azeite e 5 não tinham. Todo tipo de 5, interpretação. 5 had the Holy Ghost, 5 didn't. 7 tinham o espírito, 5 tinham o espírito, 5 não tinham. Or 5 had the Torah, 5 didn't obey the Torah. Ou 5 obedeciam a Torá, 5 não obedeciam. But based on what we just read in Jeremiah 3, Mas baseado no que a gente acabou de ler em Jeremias the 3, 5 that had the oil was the true bride. as 5 que tinham azeite era a verdadeira noiva. The 5 that didn't have the oil were old covenant Israel that was about to be folded up like a tent and divorced and become widowed. E as 5 Come on, somebody. que não tinham óleo eram a prostituta, que estavam prestes a ser dobradas igual uma tenda. Elas não tinham mais futuro, elas eram viúvas. So the 5 wise are the true bride. Então as 5 sábias são a verdadeira noiva. The 5 false are the whore.
As 5 falsas são And then they try to steal the oil from those who were prepared. e aí elas tentam roubar o azeite daquelas que estavam preparadas. So the 5 unwise were judged at the end of the Mosaic age, but the 5 wise, Revelation 19, entered the marriage supper of the Lamb. Come on, somebody, give me some support. As 5 não sábias foram julgadas em 70 AD, durante o julgamento do grande trono branco, mas as 5 sábias entraram, Apocalipse 19, no casamento do Cordeiro, na Nova Jerusalém. That's what the 10 virgins are all about. É disso que se tratam as 10 virgens. The 2 wives, one fake, one true. As 2 noivas, uma verdadeira e uma falsa. Luke 21, Lucas 21, verses 20 through 32. do versículo 20 ao 32. We don't have time to read the whole thing. Nós não temos tempo para ler tudo. Go with me to Luke 21, and we'll start in verse 20. Vamos para Lucas 21, começando no versículo 20. I told you I'd be done by 4:30. I'm going to keep my promise. Eu falei que eu ia terminar. But I don't want to keep my promise, but I will. Eu vou manter minha promessa. Eu não queria. No, it's a lot of scripture. It's a lot of scripture. Luke 21, we'll start in verse 20. Lucas 21, começando no versículo 20. When you, so that's audience relevancy. Então, quando vocês, a relevância da plateia, Not talking about Bush, not talking about Trump, has nothing to do with you, has nothing to do with me. When the ones I'm talking to, my disciples of the first century, when you, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com Trump, não tem nada a ver com vocês. Os discípulos do primeiro século, Yahushua está falando com eles. Quando vocês see Jerusalem, you'll see it, verem Yerushalayim, vocês vão ver, surrounded with armies, cercada com exércitos, know that the destruction is near. então saiba que a destruição está próxima. Let those in the province of Judah run to the Que mountains. aqueles na província de Judá fujam para as montanhas. Let those in Jerusalem depart out. Que aqueles na província de Jerusalém partam dela. Let no one keep the Moadim and enter in. Que ninguém guarde as Moadim nem entrem lá. These are the days of vengeance, Esses são os dias da vingança, that all things written in Scripture may be come to pass. para que todas as coisas escritas venham a se What passar. about Obadiah? All Scripture must come to. What about Revelation 21 and 22? Everybody knows that hasn't happened. Wrong. All things that are written must come to pass. These are the days. E que tal Obadiah? Todas as escrituras têm que vir a se passar. Ah, que tal Apocalipse 21, 22? Isso não aconteceu. Não. Todas as escrituras têm que ter sido cumpridas. Then, verse 27, the Son of Man will come on the clouds with a great army, and Josephus records the army, Tacitus records the army, the Talmud records the army. There were yellings and shoutings and screamings over Jerusalem, and nobody could see a blessed thing, but they heard it. Então, versículo 27, e todos os exércitos cercariam a cidade, e haveriam exércitos do Chamaim. Joséfo escreveu sobre isso, Tácito escreveu sobre isso, os historiadores romanos escreveram sobre isso. Ninguém conseguia ver nada, mas eles ouviram tudo. Now it makes sense. Agora faz sentido. You remember when Yahushua cursed the fig tree when he was hungry and there was nothing to eat? Lembra quando Yahushua amaldiçoou a figueira? Oh! O homem não tinha nada para comer? He didn't love nature. Ele não amava a natureza. That's so harsh. What's so mean? Why did he do that? Isso é tão maligno, por que ele fez isso? Because he was cursing the whore. The fig tree was the whore. It was Old Covenant Israel that refused to become one of the 5 wise virgins. Come on, somebody. Support me now. Ele estava amaldiçoando a figueira, aquela prostituta, aquela nação prostituta, viúva que não deu fruto. That's why he cursed the fig tree. Por isso que ele amaldiçoou a figueira. Because it didn't give him fruit when he was hungry for a wife. Porque ele não deu fruto para ele quando ele estava com fome de uma esposa. A kadosh wife. Uma esposa kadosh. A righteous wife. Uma esposa justa. A faithful wife. Uma esposa fiel. So he cursed the fig tree. Então ele amaldiçoou a figueira. What was he hungry for? Ele estava com fome de quê? Figs? I don't think so. De figos? Eu acho que não. The Lord of heaven and earth, the creator of all, he wasn't hungry for figs. O Criador dos céus e da terra com fome de figo. He wanted fruit. Ele queria fruto. And Old Covenant Israel didn't give him any, so he made a new Covenant Israel. E o Israel da Aliança Antiga não deu. Então ele fez um novo Israel. Let's go quickly. So Revelation is the Olivet Discourse. Então Apocalipse é o discurso do Olivete.
But because it's symbols and metaphors and allegories, y'all think it's something about them, about chips and Bill Gates that has disconnected from historic Israel. You cannot, listen, notice, do something, jumping jacks, whatever. You will never understand the book of Revelation divorced from the promises made to the historic people of Israel. If you won't be faithful, I'll make a new creation that will be faithful. And that's what today's all about. The Jews make up traditions because they refuse to become part of the new creation. Come on, somebody. Come on, somebody. Não dá para entender profecias se tu desconecta o povo de Israel delas. Isso aqui que a gente está lendo em Apocalipse é basicamente os sinais do que estava escrito nas próprias palavras de Yahushua. Não tem nada a ver com o chip, não tem nada a ver com o Bill Gates, não tem nada a ver com o Neuralink do Elon Musk, nada a ver com isso. Todas essas promessas têm que tanger o povo de Yasrahal. E a prostituta, a viúva de Yahweh, que foi condenada. Não dá para entender profecias se tu desconecta o povo para quem as promessas foram feitas. Got to go quick now. Galatians, because I'm on the clock, 4:30. Gálatas. I'm going to keep my word. I don't want to, but I will. Galatians, I'm going to go quickly, so just don't blame me if I go quickly. Turn to your neighbor and say, don't blame him if he goes quickly. Turn to your neighbor and say, why would I blame him? He's my friend. Galatians 4:26. Gálatas 4:26. He's my brother. All right, let's go. Galatians 4:26. Gálatas 4:26. Actually, we got to start in 22. Aliás, tem que começar no 22. Let's start in 22. Começar no 22. For it is written that Abraham had two sons, Pois é, está escrito que Abraham teve dois filhos. one by a female Aved, the other by a free lady. Uma para uma avad, uma serva, e uma para uma mulher livre. Two ladies, one a slave, one free. Duas mulheres, uma escrava, Two ladies. duas mulheres. Ochalá, Ochaliba, two ladies, Ojalá e Ohaliba, duas mulheres. two covenants. Duas alianças. But he was born of the female Aved, Mas ele nasceu da mulher serva, born after the flesh. nasceu de segundo a carne. But he of the free woman Mas aquele da mulher livre was born of the promise. foi nascido da promessa, Which things are two allegories. das quais são alegorias. Sarah and Hagar. These are two women. Listen, Sarah and Hagar are two Sarah- matriarchs Sara e Agar são duas mulheres, são duas matriarcas, who represent two allegories. que representam duas alegorias. Galatians 4:24. These are two covenants. Gálatas 4:24, essas são duas Stop. alianças. I'm going to let you meditate. Eu vou deixar vocês meditarem, peraí. These are two covenants. Essas são duas alianças. Aleluia. Not the church and the Jews. No, they Não, are two não, covenants. elas são duas alianças. Thank you. Two heaven and earths. Dois céus e terra. One from Sinai Uma do Sinai, that brings forth slavery. que traz a escravidão. Because the Torah could not redeem us, it could not save us, because it was impossible that the blood of bulls and goats can take away sin. Porque a Torá não pode nos salvar, porque era impossível que o sangue de touros e cabras tirassem os pecados. And then there is Hagar, Mas aí há Agar, which means us slaves without remedy. que nos fez servos sem remédio. The Torah was fine, but it didn't have the remedy to get us into the new heavens and the new earth. Não há problema com a Torá, só que a questão é que ela não proveu remédio para a gente entrar no novo céu e na nova terra. Hagar is Mount Sinai in Arabia. No, it's not in Jerusalem. In Arabia. Where is Mount Sinai? In Arabia. A Agar é o Monte Sinai na Arábia. Não fica em Jerusalém, ela fica na Arábia, Which is a symbol or corresponds to the earthly Jerusalem. que é um símbolo ou que corresponde a Jerusalém terrestre. And this was approximately 60 AD. E isso aqui foi aproximadamente 60 AD escrito. That now exists in slavery with her children. Mas que agora existe com escravidão com seus filhos. So these are two covenants. Então essas aqui são duas alianças. One covenant that will bring you into the bondage of the Pharisees who are in control. Uma aliança que vai te trazer a servidão Yes. dos fariseus que estão no comando. He's not railing against Torah. He's saying the ones in control of the Torah are slaves themselves. How can they give you freedom when they are slaves? Ele não está falando mal da Torá, ele só está dizendo que as pessoas Yes. que estão na Torá lá hoje, lá naquele tempo, eles mesmos são escravos. Como é que eles vão te dar liberdade? The two covenants. As duas alianças.
Moses was a Moisés, servant in the house. ele era um servo na casa. Servant means slave. Servo significa... Moses was a servant in the house. Moisés foi servo. Isn't that what the book of Hebrews teaches? Não é isso que o livro de But the Hebreus ensina? son is the owner of the house. So the son is the owner of the house. Então o filho é o dono da casa. Moses was a slave in Yahusha's house. Moisés foi um escravo na casa de Yahusha. So whatever Moses gave you was slavery because he himself was a slave to the owner of the house. Então o que quer que Moisés deu para vocês era escravidão, porque ele mesmo era um escravo do mestre da casa. So the Jerusalem in Paul's day was under the control of the whore. Então a Jerusalém no dia de Paulo estava no controle da prostituta. But verse 26, it had to be destroyed. Mas versículo 26, ela tinha que ser destruída. Why did it have to be destroyed? Por que ela tinha que ser destruída? To clear the way so we would have no stumbling block. We would have no trap to fall into the trap of those that are in bondage, and rather we can be set free. John 8:32, John 8:36, for whom the Son sets free. Ela tinha que sair do caminho para que a gente pudesse ter a liberdade verdadeira, a liberdade da nova Jerusalém, porque aquele que o Filho liberta está livre de fato, para que nós não caíssemos na armadilha dos caras que estavam controlando a prostituta. You see how loving the Father is? The Jerusalem below that was in bondage with her children, which was Hagar, he took out of the way so the way would be clear. We think of destruction, but that's the time he married his real bride. He took that stumbling block. Listen, notice, he took that stumbling block out of our way. Nós conseguimos ver quão amável era o pai, porque a gente pensa em prostituição, mas foi aí que ele casou com a verdadeira noiva dele. Ele tirou a prostituta do caminho, tirou a pedra de tropeço para que nós tivéssemos o nosso caminho. Verse 26, Galatians 4:26. So that we would have a clear path to the Jerusalem that is above, which is free, the mother, the Amma of us all. You're breaking up, Yosh. You're breaking up. Maybe close your camera for a little while. No. Do that again, please. Because you froze. He's going to have to log back in. You there? No. We'll wait. This is too important. He's going to log back in. I will. I will stop at 4:30 because we got to do worship. Thank you. No, but we got to do worship. Voltou. You there? Yep. Now I am. What was the last part that you said? I didn't complete the sentence about verse 26. I don't Mas recall. a nova Jerusalém de cima, ela é livre, que é a imã de nós todos. So he took the old Jerusalem out of the way, Então ele pegou a Jerusalém antiga, tirou ela do so it caminho, would not be a stumbling block to us going to our true mother, the New Jerusalem. para que não fosse uma pedra de tropeço para a nossa verdadeira mãe, que é a nova Jerusalém. That's love, that's rachamim, but he did it at the same time. Isso é amor, isso é rachamim, mas ele fez isso ao mesmo tempo. Look at Galatians 4:26. Olha Gálatas 4:26. The Jerusalem above is free. A Jerusalém de cima é livre. The mother, the Amma of us all. A mãe, a ama de nós todos. So he burned it to the ground so she wouldn't entrap us like she entrapped generations before 70 AD. He folded that heavens and earth up so that it wouldn't be a stumbling block to us. Então ela queimou essa cidade, a Jerusalém antiga, Baruch Hashem Yahuwah. uma armadilha para todos nós, como ela enganou dezenas de pessoas antes, para que nós não caíssemos na mesma armadilha. The true Israel of Yahuwah. O verdadeiro Israel de Yahweh. So there were two Jerusalems. Então há duas Jerusaléns. They still haven't learned their lesson. Eles ainda não aprenderam a lição. Rabbinic Judaism is still alive today. O judaísmo rabínico ainda existe hoje. They still want you to swear allegiance to the Kabbalah, to the Chabad Center, to Menachem Schneerson,
and we have pledged allegiance to the Lamb Eles because ainda, that is the mother of our new birth. eles ainda querem que tu jure lealdade à Cabala, ao Menachem Schnitzer, mas a gente jurou lealdade ao Cordeiro, ao novo céu e à nova terra. So what is the solution? Qual é a solução, então? Look at this. Olha o seguinte. Oh boy, you're going to love this. Vocês vão amar isso aqui, ó. Verse 27. So break forth and Gilah. Versículo 27. Então cantem, tem um Guilá. O barren that did not bear, break forth and shout for Simcha. Ó estéril que não concebeu, faça simcha, grite. For the barren and deserted one has many more children than she who had a husband. Pois a estéril e desertada tem mais filhos do que aquela que teve marido. We are the children of promise, the bride of Yahusha. Nós somos os filhos da promessa, a noiva de Yahusha. Here's 70 AD, verse 30. Aqui está 70 AD, versículo 30. Nevertheless, what does the Katuv say to Sarah about Hagar? No entanto, o que a Catuv nos diz sobre Sara a respeito de Hagar? Cast out the female Eved and her son. Expulse a serva e o filho dela. That's the destruction of Jerusalem. Cast it out so that my children could be children of promise, children of the free woman, the mother of us all. Come on, somebody. Essa é a Jerusalém antiga. Cast it out. Expulse ela, joga ela fora, para que o nosso filho seja o verdadeiro filho da promessa com toda a sua herança. Joga ela fora. Get it out of your life. Tire ela da tua vida. And Yahusha destroyed it. E Yahusha a destruiu. Make the way for us to have no obstacle Para fazer um caminho para que nós não tivéssemos obstáculo. to the New Jerusalem. A nova Jerusalém. Revelation 19. Apocalipse 19. By the way, I'm giving you the Reader's Digest version, trust me, okay? Because there's a lot more here. E aliás, eu estou dando a versão digerida do leitor para vocês, porque tem muito mais aqui. So we're going to close with Revelation 19. Nós vamos fechar com Apocalipse 19. So I believe those are the 10 virgins. I truly do. Eu acredito de verdade que essas são as 10 virgens. 5 were wise, and they saw the heavens and earth being folded up like a garment and aging and never to return. And the 5 wise said, no. It says, look, didn't Yahushua say to the 5 wise virgins, Matthew 25, look up? Yahusha falou Why? para as virgens sábias de Because Mateus. your redemption is coming near. Eu acredito que as 10 virgens realmente são a prostituta e a noiva verdadeira. Yahusha não falou para as virgens sábias em Mateus 25, olha para cima porque a tua redenção está próxima? Why look up? Por que olhar para cima? Because Yahushua was coming from the mother of us all. Porque Yahusha estava vindo da mãe de nós todos. Look up. Olha para cima. In 70 AD, so your redemption, you won't see anything, but when it's burning and it's smoking and the stones are falling and you're running for the hills, I'm there orchestrating the death of the whore and the rebirth and the marriage of my true bride. It's all happening at the same time. Olha para cima, porque eu vou estar lá. Vocês não vão estar vendo nada, mas eu vou estar lá orquestrando a morte da prostituta e abrindo o caminho para vocês. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Baruch Hashem Yahuwah. And it says in Revelation that the birds will eat the flesh and the corpses E aqui diz em Apocalipse que os pássaros vão comer a carne dos cadáveres, of those who fell. daqueles que caíram. And I'm not going to look for that verse now. Eu vou procurar esse versículo aqui. Oh, yes, it's right here. Remember in the Olivet Discourse Lembra no discurso do Olivet? where it says, wherever the carcass is, there will the eagle be gathered? Onde estava escrito que onde quer que os cadáveres estivessem reunidos, lá estariam as aves de rapina? You all remember that? Lembram disso? Wherever the carcass is, there will the eagle be feasting? Onde quer que as carcaças estiverem, lá as águias estarão comendo? In 70 AD in the Roman-Jewish War, well, we see it right here. Em 70 AD, na Guerra Judaico-Romana, nós vemos aqui, ó, Look at Revelation 19, Apocalipse 19, 11 through 21. do 11 ao 21. And a heavenly malach standing in verse 17 said to the fowls that fly, listen, the fowls that fly in the midst of the Shamayam.
No versículo 17, eu vi o Malach celestial de pé perto do Shemesh, dizendo para as aves que voavam no meio do Shamayam: Come and gather together for the supper of the great Elohayam. venham e reúnam-se para a grande janta do grande Elohayam. Watch this. Sound familiar? Matthew 24. This is the Olivet Discourse. The whole book of Revelation is the Olivet Discourse, but it's John's version. That's why he didn't put it in his gospel. Soa familiar? Isso aqui tudo é o discurso do Oliveto. Os 22 capítulos de Apocalipse são o discurso de Mateus 24. Por isso que ele não colocou no evangelho dele. Look at verse 18. Olha o versículo 18. That you may eat the flesh of the kings Para que vocês comam da carne dos reis, and captains and mighty men e dos capitães e dos homens poderosos, and horses and all that sit on them, of flesh of all men, e de todos aqueles que montam sobre eles, e a carne de todos os homens, small and great, and same in verse 18. pequenos e grandes, e mesmo no versículo 18. So that's the Jewish-Roman war. Então essa guerra, essa é a guerra romana, o Armagedon. Gog and Magog, they're all the same thing. Gog e Magog, é tudo a mesma coisa. But while Jerusalem, the harlot, Mas enquanto Jerusalém, a prostituta, is being judged, está sendo julgada, the true bride is being married. a verdadeira noiva está sendo casada. So you see the flesh being eaten here? Então vocês conseguem ver a carne sendo comida aqui? But in the same chapter, look who's getting married. Mas no mesmo capítulo, olha quem que está casando. And the 24 elders and the 4 creatures, verse 4. Versículo 4. E os 24 anciãos e as 4 criaturas. Revelation 19:4. Apocalipse 19, 4. Worship Yahuwah, saying on the key, say, Amen, hallelujah. Adoram a Yahweh diante do QC e falam amém, aleluia. And I heard the voice of a great multitude, 6. E eu vi a voz de uma grande multidão, 6. And much mayam, there's the mayam of Sukkot, much mayam. E muitas Mayama, que estão as Mayam de Sukkot. The voice of mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Master Al Shaddai, Yahuwah reigns. A voz do poderoso trovão dizendo aleluia, porque o mestre El Shaddai Yahweh reina. Be glad and Gilah and give honor to him. Se alegrem, tenham Gilá e deem honra a ele. For the marriage suppers of the Lamb has come, Pois a janta no casamento do Cordeiro veio. and his Isha has made herself ready. E a isha dele se aprontou. And if you read Matthew 25, that's the bride that has on the wedding garment. That's the white garment of Revelation 19. E se vocês lerem Mateus 25, essa é a mesma veste branca de Apocalipse 19, a mesma veste branca da mesma noiva. And while he's marrying us in the clouds, E enquanto ele está casando com a gente nas nuvens, he's destroying the whore, ele está destruindo a prostituta, so that all who will come and drink of the water of life freely. He's doing both at the same time. para que todos que têm vontade venham e bebam das águas da vida ao mesmo tempo. Ele está fazendo ambos ao mesmo tempo. So there is no, as we close, there is no question. Então, enquanto a gente encerra, não há dúvida. There is absolutely no question Não há dúvida that John is describing from me on the screen events of his day. que João está descrevendo os eventos do dia dele. The old Jerusalem was being folded up. A antiga Jerusalém estava sendo dobrada. The new Jerusalem would be descending with Messiah on the clouds with power and great glory. A nova Jerusalém desceria com o Mashiach nas nuvens de poder e grande glória. And would engage in the wedding suppers of the Lamb. E nós nos engajaríamos nas jantas do casamento do Cordeiro. And Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. I got most of it in today. Eu consegui cobrir a maioria dessa We mensagem. conclude this part 23, Nós concluímos essa parte 23, nailing it down. estabelecendo Who is end time Babylon? quem que é a Babilônia dos tempos finais. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. And we use the analogy of faith. E nós usamos a analogia da fé. We didn't guess, we didn't set dates, we didn't speculate. A gente não especulou, não tentou adivinhar, não colocou data para nada. We let Isaiah and Jeremiah and the Nevi'im tell us who the whore was that was full of the blood of the prophets and the apostles. E nós deixamos Isaías, Jeremias e o Tanakh interpretar para nós quem que era a prostituta e o sangue de quem ela tinha bebido, dos profetas e dos apóstolos. Baruch Hashem Yahuwah. At this time, I'm going to ask the Kolodros, please, Nesse momento, eu vou pedir que os colodros, por favor, if they're there to get ready. se eles estiverem lá, se aprontam, We'll worship a little bit or a lot, fazer um pouquinho de louvor ou bastante, whatever the Ruach
wants. o que quer que o Ruach quiser. And so please review this message. Por favor, revisem essa mensagem. There's no need to speculate or guess. Não há razão para especular ou adivinhar. The scriptures are super clear. As escrituras são super claras. And Yahushua told us ahead of time. E Yahushua nos disse com antecedência. So number one, we would have to choose. Então, número 1, nós teríamos que escolher. Because I don't know if you've noticed, the old Jerusalem's trying to make a comeback. Porque eu não sei se vocês estão sabendo, a antiga Jerusalém está tentando voltar. But we're not going to go back to that covenant. Mas nós não vamos voltar para essa aliança. We're going to obey the Shabbat and the Moadim, but we're not going to go back to the covenant that is controlled by the spirit of anti-Messiah. Nós vamos obedecer o Shabat e as Moadim, mas a gente não vai voltar para essa antiga Jerusalém que está tentando trazer o governo anti-Mashiach de volta. We're married and we belong to Messiah. Porque nós casamos, nós pertencemos ao Mashiach. And we cannot betray him E nós não podemos traí-lo and partially rejoin the enemies of the Besorah. e parcialmente nos juntarmos aos inimigos da Bessorá. Are you ready, Kalodra? Are the Kalodras ready? Os Are they colonos getting estão ready? prontos, estão se aprontando. Okay. So they're ready? We don't see them. They are getting ready. I think they're going to change devices. Change what? Device. Okay. That's tough. Switch from the computer to the cell phone. Yes. No prayer tonight. Yes, yes. We have Kodesh on October 7th, Friday. Kodesh number 8. When? Kodesh number 8, Friday, October 7th. That's a little bit up the road. Next week. Yeah. By the way, there's no prayer this evening. Aliás, não há reunião de oração essa noite. We'll be in the sukkah this evening. Nós estaremos aqui na Sukkah essa noite. And so we will be back with you on Zoom on Friday night Então a gente volta no Zoom com vocês nessa sexta noite. at our normal 6 p.m. time. Nosso horário das 7 da noite normal. Kodesh next week, Friday. People need to know. Chodesh number 8 will be Friday, October 17th. E o Chodesh número 8 vai ser no dia 17 de outubro, na sexta-feira, 17 de outubro. Okay, Kolodros, take it away. Baruch Hashem Yehovah.